Bem-vindos, tá? Nós estamos iniciando o nosso processo aqui, tá? Nosso curso do Veste Curso. Meu nome é Márcio Miquiles, estamos aqui com História do Brasil. E a gente sabe que quando a gente vai falar de História do Brasil, a gente não começa a falar de História do Brasil da chegada necessariamente dos primeiros habitantes. A gente começa a falar da História do Brasil a partir do momento da chegada dos europeus em terras brasileiras, tá? E essa chegada tem a ver com uma série de interferências políticas, econômicas, culturais que estavam permeando a Europa nos séculos XIV, XV e XVI, tá? Inclusive o governo português chegou aqui no Brasil no limite, né, do século XV para o século XVI, em 1500. Então a gente precisa entender o que foi que aconteceu nesse contexto europeu para a gente poder tratar do processo de ocupação do Brasil. Logicamente que nós teremos aulas aprofundando o processo de ocupação do Brasil pela visão dos povos nativos brasileiros, tá? Que será visto posteriormente. Então, assim, esse processo de ocupação do Brasil, ele precisa ser entendido dentro de um contexto onde a Europa vai sair do espaço do continente, não só do continente europeu, mas do continente africano-asiático, Mediterrâneo como grande polo de acesso, e ela vai atravessar o Mediterrâneo para chegar até o que a gente vai chamar na época de Novo Mundo, depois se chamou de Índias Ocidentais, até que se batizou, em homenagem ao Américo Vespúcio, de América, tá? Esse contexto tem uma série de relações que precisam ser entendidas e eu sei que geralmente os alunos ficam naquele questionamento, professor, eu já li que quem chegou primeiro no Brasil foram os espanhóis. Por que que a gente vai dizer que o processo de ocupação, o descobrimento do Brasil é muito comum no mundo acadêmico, tá? Não estranhe esse termo. Usar o termo achamento do Brasil. Tá? Isso já foi inclusive usado muito em provas de vestibulares, esse termozinho, o achamento do Brasil. Por que que a gente não considera o governo espanhol? Ou por que a gente não considera outras fontes, os próprios nativos? Ou a gente não considera, por exemplo, porque existem fortes evidências que os vikings, tá? E até os fenícios podem ter tido, tá, passagem pelo litoral da América e pelo litoral brasileiro. Isso tem a ver com o fato de que, quando a gente vai falar de história, a gente não pode separar de historiografia, que é a escrita da história, a escrita acadêmica da história. E durante muitos anos, a historiografia foi pautada por um princípio chamado positivismo, do Augusto Comte, que diz que o que vai delimitar que algo é um fato histórico e não apenas um fato narrativo, sem vericidade, quando você tem um documento oficial. Esse é o grande, talvez, nó que é desfeito quando a gente vai falar de processo de ocupação do Brasil. Não é quem chegou primeiro, é quem tem um documento oficial, escrito, datado, com detalhes, que a gente possa dizer, naquele dia, naquele local, alguém esteve aqui. E esse documento é a carta de Pero Vaz de Caminha. Não pela carta, mas por causa do selo que contém a carta, um selo oficial, um selo do rei de Portugal, então aquela carta não tinha como ser falsificada. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Dentro desse contexto de ocupação, tá? Antes da gente chegar aqui nas Américas propriamente dito, a gente tem o seguinte: a Europa está passando por um contexto de centralização política. No final do século XIII, ok? Início do século XIV, se acelerou dentro da Europa o que a gente vai chamar, tá, de processos de expansão, tá, de expansão política, de expansão comercial. E esses processos uniram uma série de setores da sociedade. A burguesia começou uma ascensão econômica, principalmente pós-cruzadas, tá? Se reabriram as rotas comerciais. E essas rotas comerciais que já eram muito tempo utilizadas por gregos, romanos, persas, foram reabertas e agora eram controladas predominantemente pelos árabes, tá? Lembrando que pra gente, povos árabes não são só aqueles que são da Península Arábica, mas aqueles que falam a língua árabe e que estavam adotando uma nova religião monoteísta que a gente chama de Islã, ok? Essas rotas reabertas provocaram na Europa um crescimento urbano e comercial, formações de burgos, tá? Formações de novos espaços, e isso provocou uma série de conflitos na Europa. Quando a gente tem um cenário de conflitos, é natural
que as figuras políticas se fortaleçam para formar exércitos mais solidificados para enfrentar esses conflitos. Foi a soma dessas guerras, o desenvolvimento comercial, uma nova formação urbana e novos grupos, como citado aí a burguesia, tá? Advinda desses burgos, os banqueiros que surgiram, tá certo, na época. Toda essa confluência de coisas fez a Europa ter a necessidade de se centralizar politicamente. A gente chama essa centralização de diversas formas. Você pode chamar de monarquia nacional, porque agora a Europa vai sair de um contexto territorial e vai ser construído um contexto de nação. Existirá a ideia de construir-se uma bandeira, a construção de uma língua, tá certo? Costumes, tudo isso vai ser padronizado, ok? Além dessa construção nacional, a gente também pode chamar esse período pela própria condição dele. Ele nasce na transição da Idade Média para a Idade Moderna. É muito comum a gente chamar esse período de Estado Nacional Moderno, ok? Sempre lembrar que se for moderno com M maiúsculo, eu estou me referindo ao período histórico, porque está chegando a Idade Moderna e esse Estado Nacional Moderno, ele é justamente caracterizado por esse período. Ele nasce no século XIII, XIV, XV, se solidifica no século XV e ele vai cair como símbolo na Revolução Francesa, que é o fim do Estado moderno. Alguns gostam de dar um nome mais simples, talvez vocês tenham até aprendido com esse nome. A gente chama a monarquia nacional, esse Estado Nacional moderno, de absolutismo. Tá? Num resumo bem simples, o absolutismo é quando a figura do rei chega ao poder de centralização política. Professor, o poder máximo? Não, porque a gente já tinha na história, na linha do tempo, na história antiga, um momento onde o rei era teocrático. Ele era uma figura divina. Então ele somava os poderes divino e político, religioso e político. Esse rei, ele centraliza suas ações políticas e econômicas, forma sua burocracia, e aí os países europeus vão ter maiores condições de competir, tá certo, em condições de guerra comercial, cultural e de desenvolvimento com aquelas nações europeias que estavam se desenvolvendo e com os países árabes que estavam também em ascensão. Essa monarquia nacional europeia, se o rei centraliza o poder político, ele também centraliza o poder econômico. Não tem uma regra. Cada nação escolhe o que é que ela quer fazer de doutrina econômica. Só que a gente convém chamar que as ações econômicas são o mercantilismo. De onde é que vem mercantilismo? Olha como é simples. Ó. Tu tira o ismo, ok? O ismo vem só para tu lembrar que é um modo de. O mercantilismo seria o modo de relação comercial mercantil. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo mercantil. Quando o capitalismo nasce, o que é que ele vai buscar? Uma troca comercial que busque lucro. Como é que essa troca comercial vai acontecer? Daquela mais forma simplória possível, tá? Compra barato, vende caro. Compra matéria-prima, vende produto manufaturado. Tira um produto de um lugar, leva para o outro. Tá? Tira de um local onde ele é abundante, aí o valor dele não é muito valioso, tá certo? Não tem muito mercado ali, porque todo mundo tem aquele produto, e tu leva para onde ele é raro. Tanto é que a gente convém chamar esse tipo de produto de especiaria. Ok? Eu sei que durante muito tempo você ficou naquela sua mente, ah, uma especiaria. Aí o professor dizia assim, gente, as especiarias. Aí você diz assim, café, açúcar. E às vezes você não sabe nem o que quer dizer especiaria. Rapaz, é tão simples, chega a dar vergonha. Especiaria. Produto especial. Só isso. Por que o açúcar especial? Tira o açúcar do teu mundo que tu vai ver se açúcar não é especial. Tá? Tira pimenta, cravo. Vamos pegar uma especiaria do mundo hoje. Tá? Se você pegar, por exemplo, os smartphones, você tem um computador de bordo na sua mão. Se você tirasse isso do mundo atual, você teria a real noção de o quanto aquele produto é especial, ok? Essas especiarias, elas vinham quase todas do Oriente. Aí estava o problema europeu. Ele não era produtor de especiarias, estava dentro de um processo onde o comércio se expandiu e ligou a Ásia, a África e a Europa. Só que quando a gente fala de comércio, existe uma relação bem simples. Existe um centro produtor, um centro comercial e o centro consumidor. No mundo de hoje, se a gente falasse de centro produtor, tu lembra logo é da China, porque quase tudo que tu olha é made in China. Tá?
Aí um centro comercial seria, por exemplo, os Estados Unidos comercializam o que é produzido na China e o brasileiro consome.